Oi, gente. Estão por aí? Conseguindo me escutar? Que bom, o pessoal tá entrando aos poucos. Bem-vindos. Oi, Dudu. Oi, Léo. Oi, Alexandre. Sandrine, Mames, Iliane, mãe. Oi, todo mundo. Então, pessoal, hoje a transmissão, ela é de alguma forma, de muitas formas, na verdade, a continuação, uma espécie de continuação da última transmissão ao vivo que eu fiz semana passada sobre o amor líquido na era digital e os seus efeitos subjetivos. As pessoas que assistiram vão perceber, né, esses ecos, e as que não assistiram também podem assistir depois e podem acompanhar a transmissão de hoje sem problema nenhum. Tá conseguindo todo mundo me escutar? Então, gente, hoje eu resolvi falar sobre esse livro, que foi o livro que eu mencionei na última transmissão, em um momento que eu estava falando sobre o amor, e aí eu comentei sobre a proposta, né, de ver, de enxergar o amor, de entender o amor, de praticar o amor como uma cena do dois. Né? E essa ideia foi a ideia introduzida e trabalhada pelo Alain Badiou nesse livro. Então eu pensei, nada mais justo do que falar agora um pouquinho sobre esse livro. É claro que eu não vou esgotar de forma alguma as ideias presentes nesse livro, e eu indico a todos a leitura. Eu quero apenas causar o desejo, incitá-los a essa leitura que é maravilhosa. É um livro bem fininho. Se você tiver com bastante fome de saber, você pode consumi-lo em um dia. Eu adorei e gostei tanto que eu li, né, algumas vezes e agora fui reler e encontrei esse beijinho. Vou até deixar outro para marcar esse dia, esse momento. Então, esse livro, o Elogio ao Amor, né? Ele é o resultado de um bom encontro. Como os bons encontros, eles são capazes de produzir coisas incríveis, né? Então, esse livro é o resultado do encontro do Alain Badiou, que é um filósofo, dramaturgo francês, com o Nicolas Trung. Acredito que é assim que fale o sobrenome dele, que é um jornalista super culto da França também. Então, o Nicolas, ele fazia as perguntas e o Alain Badiou, ele respondia. E, a partir dessa entrevista, esse livro foi escrito, então. Eu vou focar mais nas respostas do Alain Badiou, mas as perguntas também são ótimas e as respostas irão traduzir isso. Gente, para a gente introduzir a questão, né, a gente pode pensar que esse livro, ele é produzido e ele fala de um contexto que o livro do o livro, ai gente, me deu uma falha agora, desculpa, já vou recuperar. Do Zygmunt Bauman, o livro do Zygmunt Bauman, Amor Líquido, ele introduz, que é o contexto da contemporaneidade ou da modernidade líquida, como o Bauman propõe, né? Que é esse contexto globalizado, tecnológico, neoliberal em que a gente vive. Então, esse livro, ele nasce nesse contexto e ele propõe pensar o amor e a reinvenção do amor nesse contexto, no contexto em que nós estamos agora. Então, logo na apresentação do livro, o Alain Badiou, ele propõe 4 condições do sujeito filosófico, que eu achei muito interessante, quero compartilhar com vocês. O sujeito filosófico, ele é sábio, ele é artista, ele é militante e ele é amante. O próprio Badiou se apresenta como um filósofo amante, né? E para isso ele cita Platão, que diz que quem não começa pelo amor
nunca saberá o que é a filosofia. O que vocês acham disso? Por que que o amor e a filosofia possuem uma relação tão estreita? E aí, deixando essa questão no ar, ele parte, então, para o corpo do texto, onde ele vai introduzir esse contexto, né, da atualidade, e ele vai falar, primeiramente, dos sites de relacionamento que estão populares naquele momento na França, que são sites de relacionamentos que prometem o encontro de um amor dentro dos modelos esperados. Então, o slogan desses sites diz assim: é possível você se apaixonar sem sofrer. Venha que nós te ajudamos a você encontrar um amor sem sofrimento. E aí ele começa essa entrevista falando sobre isso e, de algum modo, criticando essa perspectiva e colocando até uma certa impossibilidade nela, né? Seria se a gente pudesse reclamar da venda desse produto, a gente ganharia a causa, né? Porque ele diz que se o amor é isso que traz intensidade à vida, é impossível que ele não comporte riscos. Isso seria assim a primeira formulação que ele introduz nessa entrevista que se tornou um livro. E na vida neoliberal, que é a vida que a gente tem hoje, é a vida que preza pelo conforto e pela segurança totais. Nesse contexto, onde a gente busca segurança e um conforto absoluto, o amor muitas vezes é percebido como um risco inútil. Então, nesse cenário, o amor ele se torna uma contra-experiência. Uma experiência que vai, digamos que na contramão de uma vida pautada somente nos valores individualistas, né, que buscam conforto e segurança acima de tudo. Então, ele defende também, logo no início, que defender o amor é uma tarefa filosófica. E, ademais, é preciso reinventá-lo, como disse o poeta Rimbaud. A filosofia, ela oscila entre dois extremos com relação ao amor. Um extremo é o extremo do anti-amor, que ele é, digamos que, representado pelo filósofo Schopenhauer, seria a sua expressão máxima, né, desse anti-amor. Porque Schopenhauer, ele diz que ele não perdoa as mulheres pela sua paixão pelo amor, que estaria sustentada, então, num desejo de reprodução da espécie. O Schopenhauer, ele tem uma visão, assim, bem esquisita sobre as mulheres, né? Eu li um livro dele sobre as mulheres, e, assim, ele fala uma série de barbaridades, como a gente diz aqui no Sul, de impropérios, mas enfim, né? Não deixa de ser um filósofo importante. E ele depois, nesse livro, ele deixa a ver que ele tem um relacionamento muito problemático com a mãe dele, né? Então isso acaba interferindo na visão dele sobre as mulheres. E o outro extremo, né, da filosofia com relação ao amor é a apologia ao amor, que encontra em Kierkegaard o ápice da sua expressão. Para Kierkegaard, o amor ele é o cume da experiência subjetiva. Nada pode ir além do amor na experiência humana. E para ele, o amor passa por 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da sedução. A segunda etapa é a etapa do compromisso ético. E a terceira etapa, que seria a mais sublime, a mais elevada, é a etapa da transcendência, ou seja, o amor direcionado ao divino. Um amor justamente sem limites, sem justa medida, né? Um amor absoluto. Então, Kierkegaard seria o exemplo
desse extremo que tomou o amor como a experiência mais absoluta, como a experiência mais elevada na vida, e o outro extremo que tomou o amor como uma experiência desnecessária, que entende o amor como uma paixão feminina, que teria Schopenhauer como a sua expressão mais significativa. E aí o Nicolas, ele vai perguntar de Lacan. Ele vai dizer, bom, e o senhor, né, Alain Badiou, pensa que Lacan é um dos maiores teóricos sobre o amor, né? O que você tem a dizer sobre isso? A relação do amor com o que Lacan vem a construir, a trabalhar, com o seu aforisma não há relação sexual, ou seja, qual é a relação do amor com o aforisma não há relação sexual na obra lacaniana? E aí o Badiou vai explorar essa temática brevemente, mas de modo conciso e bem interessante. Ele vai explicar que o sexual, a sexualidade, ela não une, ela separa. Quando a gente goza, né, quando a gente tem uma experiência sexual com alguém, a gente, cada qual goza sozinho, tendo o corpo do outro como mediação. Então, o sexo, a experiência sexual, é uma experiência solitária, mediada pelo corpo do outro, né? Já o amor é justamente o que surge aí na tentativa de suprir a falta da relação sexual. Ele surge no lugar da ausência da relação sexual. No amor, o sujeito busca o ser do outro, né? O outro tem um valor em si e não apenas como mediação de gozo. O outro, ele tem valor em si e ele não é apenas um mediador do meu gozo. Portanto, aí já se coloca a diferença entre o sexo e o amor. E o Badiou, ele vai trazer uma lembrança, uma memória dele de quando ele leu O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que em uma passagem ela descreve a cena quando duas pessoas terminam de transar e olham uma para outra e sentem um desgosto, um enojamento pelo corpo do outro. Aquela sensação de, bom, já foi o que era para ter sido, já deu, né? Há uma certa ausência de sentido naquele momento, pós-encontro sexual, digamos assim. E aí é justamente onde há o espaço vazio, a ausência, aonde o amor pode crescer e se infiltrar. Ou não. Né? Ou não. Então, há 3 concepções filosóficas acerca do amor. Mas além, caminhando na entrevista, o Badiou apresenta essas 3 concepções filosóficas do amor. A primeira concepção é a concepção romântica, que entende o amor como êxtase. A segunda concepção é a concepção comercial ou jurídica, que toma o amor como um contrato. E a terceira concepção é a concepção cética, que enxerga o amor como uma ilusão. Mas o amor, ele não se reduz a tais concepções, né? Ele é, e agora ele vai mais uma vez no ponto, o amor é uma construção de verdade, que introduz uma questão. Que questão é essa? Que questão é essa? Vocês podem pensar? O que é o mundo quando o experimentamos a partir do 2 e não do 1? Essa é a questão que o amor coloca segundo a perspectiva do Badiou. O que é o mundo quando experimentado a partir do 2 e não do 1?
E nesse sentido, a visão dele se diferencia da visão romântica do amor, que acha que o amor é fazer um. Que o amor é um encontro onde dois, então, né, a ideia da metade da laranja, da tampa da panela, né, e tudo isso é a ideia romântica do amor, é a ideia de que dois vão fazer um. Já o amor como cena do dois é muito mais interessante, ao meu ver, e ao ver de vocês. Nessa concepção romântica do amor, onde dois devem fazer um, há uma aproximação entre o amor e a morte. Porque nessa tentativa de fusão, há digamos que, há uma tentativa do sujeito de suprimir a sua subjetividade para encaixá-la exatamente na subjetividade do outro. E o que a gente vê é que a tampa da panela ela não fecha nunca, que a metade da laranja ela não encaixa. E nessa tentativa de fazer de tentar encaixar, o sujeito muitas vezes acaba se submetendo a situações que corroboram aí a mortificação da subjetividade. O Badiou ele fala assim que o amor romântico ele é muito bonito para o campo artístico. É ótimo para fazer ópera, para fazer peça de teatro, para escrever romance. A gente tem aí na história da literatura e das obras de arte em geral o amor romântico como o exemplo, né? Um símbolo mais, digamos que, produzido, porque ele tem um efeito estético interessante, ele é dramático, né? Ele geralmente está associado à morte, realmente, né? Então, artisticamente é muito interessante. Agora, a nível de vida, de experiência de vida, há um prejuízo subjetivo com o qual o sujeito vai ter que lidar. Então, gente, o amor, ele se inicia com um encontro entre duas diferenças. E aí há uma contingência. O que é uma contingência? Algo que pode acontecer ou não. Isso é uma contingência. Então, é por uma contingência, por um acaso, que duas diferenças se encontram e desse encontro, que pode se repetir e se repetir e se repetir, o amor pode surgir. Então, sendo ele justamente a cena do dois, a cena da diferença, onde dois diferentes se encontram e começam a repetir esse encontro. O acaso é então fixado com a declaração de amor, o eu te amo. Não é fácil dizer eu te amo. Por quê? Porque ele é, de algum modo, a fixação do acaso. Ele é uma fixação, uma ficção, porque não podemos dizer, do acaso. E o Badiou, ele toma essa expressão de Mallarmé, também, um poeta, que diz que o poema é o acaso que foi fixado. Então, há aí uma analogia, uma aproximação entre amor e poema, porque ambos, de algum modo, buscam representar algo que é irrepresentável. Buscam dizer algo sobre o real. Citando o Badiou, ele diz: existe, nos dois casos, um risco imenso que transferimos para a linguagem. Declarar o amor significa uma passagem do evento encontro para uma construção de verdade. E aí ele vai entrar na aproximação entre o amor e a política. Vou fazer uma citação que é lindo e a citação fica mais fidedigna, né? A ideia original.
A essência da política está na pergunta: do que são capazes os indivíduos a partir do momento em que se reúnem, se organizam, pensam e decidem? No amor, trata-se de saber se eles são capazes, a dois, de assumir a diferença e torná-la criativa. Claro que aqui ele está falando do amor como a cena do dois, né? Aí podem perguntar, e o poliamor, né? E as outras formas de amor. Mas ele está trabalhando com a ideia do amor como a cena do dois, onde duas diferenças se encontram. E aí essa aproximação entre política e amor. Há, tanto para a política quanto para o amor, uma questão que se coloca em jogo, que é a questão da identidade e a questão da diferença. No amor, há a face da identidade, ou seja, eu amo aquela pessoa ou aquilo que reflete os meus ideais, aquilo com o qual eu me identifico, aquilo que me representa. Mas há também a face da diferença, a face que no amor eu me encontro com aquilo que não me representa, com aquilo que me é estranho, com aquilo que me angustia. E tanto no amor quanto na política, essas questões estão sempre em jogo. E qual que é o risco? Né? Qual que é o perigo aí que o Badiou introduz como o maior inimigo do amor? E eu vejo que a gente pode extrapolar e pensar que também é o maior inimigo da política. É o narcisismo. O narcisismo tomado no sentido de que eu só amo aquele que me representa. Eu só amo aquele que se parece comigo. Eu só amo a pessoa que pensa igual a mim. Eu só amo a pessoa que é bonita como eu acho que tem que ser, né? Por outro lado, na política, eu só concordo com as ideias e com as práticas e só respeito a pessoa que me representa. Eu só respeito, só voto, enfim, dou voz às pessoas que pensam como eu. Esse é o problema da identidade, colocado tanto na política quanto no cenário do amor. Já a diferença é justamente o potencial criativo presente tanto no amor quanto na política. Como é que eu vou lidar com aquilo que me é estranho? Como é que eu vou lidar com aquilo que não me representa, mas que está aí, que está em jogo, que é real e que, querendo eu ou não, se impõe? Então, o potencial criativo da política, do amor e, por que não, da vida, está na diferença. E essa é a aposta do Badiou nesse livro. Então, ele vai colocar, né, o ódio como uma paixão do ser, ele se presentifica na política. Ele diz que a paixão da política é o ódio. E a gente vê isso no mundo hoje em dia, no Brasil, e ao longo da história, né, a gente encontra isso. O ódio, ele é a paixão da política, mas a gente pode também, acho que, pensar que o ódio também é uma paixão no amor, quando eu me encontro com aquilo que eu não queria encontrar. E aí ele propõe, bom, então é uma função, se não a função mais fundamental da política, é administrar o ódio. Seria também uma função primordial no amor administrar o ódio? O que você faz com o seu ódio? Peraí que tem uma pergunta. Tal. Por que as pessoas têm tanto medo de dizer que amam? Ah, a Chay perguntou. Então, Chay, eu falei um pouquinho aqui antes, eu não sei se você escutou, eu vou repetir. Porque o eu te amo, ele fixa o acaso. Nessa leitura aqui, né, que eu tô trabalhando do Badiou. O eu te amo, ele é uma forma de fixação do acaso, desse encontro contingente. O que é o contingente? Algo que pode acontecer e pode não acontecer. Então, quando duas diferenças, duas pessoas se encontram, é por acaso, muitas vezes. É uma contingência da vida. E é bom, e aquilo se repete, e aquilo se repete, mas aquilo ali ainda está na ordem do evento e do acaso. O eu te amo, ele fixa uma construção de verdade. Ele gera um comprometimento. Há uma tentativa de fazer existir, ao longo do tempo,
essa realidade que, num primeiro plano, se ofereceu como um acaso. Então, há um comprometimento que introduz uma nova temporalidade para o sujeito, que é a dura tentativa de durar, ou algo desse tipo, que eu acho que eu acabei não anotando, mas o amor, ele introduz uma nova temporalidade que tem a ver com esse desejo de fazer ser eterno, de fazer durar. E o sujeito sabe disso. E há, digamos que, uma angústia de se haver com esse desejo de fixar o acaso, digamos assim. Não sei se eu consegui te responder. As redes sociais reforçam o narcisismo na medida em que nos permitem bloquear quem é diferente, a Sandra disse, é verdade. É verdade. As redes sociais, elas são mesmo que uma faca de dois lados, assim, dois gumes. Você tem essa possibilidade de bloquear o diferente, mas você também tem a possibilidade de entrar em contato com o diferente. Então, mais uma vez, vai ter a ver como o sujeito, como a pessoa faz uso dessa ferramenta, né, tão poderosa. Vocês têm mais alguma questão? Eu vou fazer uma questão, então. É possível fazer política e fazer amor com essa nova lógica? Com essa lógica da diferença? Onde eu não busco no amor nem na política encontrar o meu semelhante, mas encontrar o meu diferente e criar a partir dessa diferença? Criar novas verdades, novas realidades. Então, eu deixo hoje vocês com essa pergunta. Espero que vocês tenham gostado e que essa pergunta e tudo que foi dito aqui produza reflexões. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, curtam a página Tal Psique. Eu espero poder contribuir com o saber, causando o desejo de vocês e estejam sempre por aqui comigo. Beijos!